que a neurociência descobriu sobre o transtorno do pânico? Por que as crises acontecem e como o cérebro pode se recuperar? Iremos abordar este assunto de forma detalhada hoje. Se você já teve um ataque de pânico, provavelmente sabe exatamente do que eu estou falando. Seu coração dispara, você sente falta de ar, o corpo treme, surge uma tontura, uma sensação de que algo horrível, terrível está prestes a acontecer e, em muitos casos, uma certeza absoluta: eu vou morrer. Mas aqui está algo que pode surpreender você. Do ponto de vista neurocientífico, o seu cérebro realmente acredita que sua vida está em perigo naquele momento. Mas isso não significa que você está ficando louco, não significa que você seja fraco, não significa que você esteja exagerando demais. Significa que os sistemas cerebrais de sobrevivência extremamente antigos foram ativados de maneira inadequada. Nos últimos anos, a neurociência avançou muito na compreensão do transtorno do pânico. Hoje nós sabemos muito mais sobre os circuitos cerebrais envolvidos, sobre por que as crises acontecem, principalmente porque a recuperação ela é possível. Neste vídeo eu vou explicar o que acontece no cérebro durante um ataque de pânico e como esse conhecimento pode mudar completamente a forma como você entende as suas crises. Que uma das primeiras etapas da recuperação é justamente esta: compreender que o pânico não é o seu inimigo. O pânico é um sistema de proteção que está funcionando de maneira excessivamente sensível. O ataque de pânico não é apenas ansiedade intensa. Existe um equívoco muito comum pensar que o ataque de pânico é simplesmente um nível muito elevado de ansiedade. Não é exatamente assim. A neurociência hoje entende que a ansiedade, medo e pânico são estados diferentes. Imagine uma escada. A ansiedade aparece diante de ameaças futuras ou incertas. Você se preocupa, fica alerta e tenta prever o que pode acontecer. O medo surge quando existe um perigo identificado. O organismo fica preparado para reagir. Já o pânico acontece quando o cérebro conclui que existe uma ameaça imediata à sobrevivência. Nesse momento, o objetivo deixa de ser pensar, o objetivo passa a ser sobreviver. Por isso, durante a crise, muitas pessoas dizem: eu não conseguia raciocinar, eu só queria sair correndo, eu precisava escapar. Do ponto de vista biológico, isso faz todo sentido. O cérebro saiu do modo reflexão, de pensamento, e entra no modo sobrevivência. O ataque de pânico não é excesso de emoção, é excesso de proteção. O que acontece no cérebro durante a crise? Durante o ataque de pânico, algumas regiões cerebrais entram em intensa atividade. Uma delas é uma estrutura chamada substância cinzenta periaquetutal localizada no mesencéfalo. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas essa região é extremamente importante. Ela está presente em mamíferos há milhões de anos e participa das respostas de luta e fuga, ou seja, das respostas de sobrevivência. Experimentos mostram que a ativação dessa região produz respostas muito semelhantes às observadas durante um ataque de pânico, uma sensação de urgência, necessidade de fugir, alterações cardíacas e respiratórias e uma experiência subjetiva de perigo extremo. Ao mesmo tempo, outras regiões envolvidas na percepção corporal e no processamento das emoções também entram em funcionamento. Seu cérebro passa a monitorar obsessivamente cada batimento cardíaco, cada mudança na respiração e cada sensação física. É aqui que acontece algo muito interessante. Quanto mais você presta atenção ao seu coração, quanto mais você percebe o coração, quanto mais você observa a sua respiração, mais alterações você encontra. Isso aumenta ainda mais o estado de alerta. É como colocar um microfone amplificado a cada pequena sensação corporal. O cérebro ele interpreta essa amplificação como prova de que realmente existe um perigo. E a crise continua se alimentando. O cérebro do pânico vira um detector de ameaça apontado para dentro do próprio corpo. Por que a falta de ar é tão assustadora? Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência do pânico envolve a respiração. O cérebro possui sistemas extremamente sofisticados para monitorar os níveis de gás carbônico e a eficiência respiratória. Do ponto de vista evolutivo, isso faz sentido. Ficar sem ar sempre representou um risco de morte. Algumas pessoas com transtorno do pânico parecem possuir um sistema de alarme respiratório particularmente sensível. Pequenas alterações podem ser interpretadas pelo cérebro como sinais de sufocamento. Então surge a sensação de: não consigo respirar, estou sufocando, vou morrer. Paradoxalmente, muitas vezes as pessoas estão respirando e oxigenando normalmente. O sofrimento ele é real, a sensação é real, mas o cérebro está interpretando equivocadamente os sinais vindos do corpo. É por isso que tantas pessoas descrevem a crise de pânico como uma experiência de morte iminente.
transtorno do pânico, o cérebro às vezes detecta sufocamento onde não existe sufocamento. Como o transtorno do pânico se mantém? Agora chegamos em uma das partes mais importantes. Por que algumas pessoas têm uma crise isolada e outras desenvolvem transtorno do pânico? Que o cérebro aprende. Depois de uma crise extremamente intensa, ele passa a associar determinadas sensações corporais ao perigo. Uma palpitação, uma tontura, uma sensação de calor, uma pequena falta de ar. Sensações absolutamente normais passam a ser interpretadas como possíveis sinais de nova crise. A pessoa entra em hipervigilância, começa a observar o corpo o tempo inteiro, e então acontece o círculo vicioso. Quanto mais você observa, mais percebe. Quanto mais percebe, mais se assusta. Quanto mais se assusta, mais o cérebro acredita que existe perigo. Mais facilmente o alarme dispara novamente. O transtorno do pânico é em grande parte o cérebro que aprendeu a ter medo das próprias sensações. O cérebro deixa de ter medo do mundo e passa a ter medo do próprio corpo. Mensagem mais importante sobre recuperação. Existe uma informação que eu gostaria muito que você levasse desse vídeo. O cérebro que aprendeu medo também consegue reaprender a segurança. Nós chamamos isso de neuroplasticidade. O cérebro muda, os circuitos cerebrais mudam, as interpretações mudam. E é exatamente por isso que tratamos de forma baseada em evidência essas situações. Quando a pessoa compreende os sintomas, deixa de interpretar cada sensação como uma ameaça de morte e expõe gradualmente as experiências que teme, o cérebro começa a receber novas informações, ou seja, começa a reinterpretar aquelas informações catastróficas. Ele aprende, o coração acelerado não é igual à morte, falta de ar não é igual a sufocamento, ansiedade não é igual a perigo. Pouco a pouco o sistema de alarme vai ficando menos sensível. A recuperação do transtorno do pânico não significa nunca mais sentir ansiedade. Não significa isso. Ela significa recuperar a confiança de seu corpo, que seu corpo é seguro e de que você consegue viver sem interpretar cada sensação como uma ameaça. E isso, felizmente, é algo que o cérebro humano é perfeitamente capaz de aprender. Se este vídeo fez sentido para você, envie para alguém que sofre com crise de pânico, porque conhecimento não elimina o sofrimento imediatamente, mas ele reduz o medo medo de sentir medo. E quando entendemos o que está acontecendo no cérebro, deixamos de lutar contra os nossos medos e começamos finalmente a caminhar em direção à recuperação. Portanto, pessoal, se você ou alguém conhecido está sofrendo dessas crises, não deixe de procurar uma avaliação e tratamento especializados. Muito obrigado e até a próxima.